Louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, nós estamos entrando já numa nova série. O Senhor tem falado conosco nas últimas semanas nas conferências, na Conferência Internacional de setembro e também nas últimas conferências, nas últimas transmissões, né, de sexta-feira, de sábado, através dos nossos irmãos e especialmente do nosso irmão Pedro, sobre o livro de Mateus, na verdade o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino, amém? E uma das coisas principais, né, que o Senhor tem mostrado para nós, dentro do Evangelho de Mateus, é exatamente essa palavra que hoje os irmãos comentaram durante o nosso desfrute, durante o louvor, que foi arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos no grego metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. E essa mudança de mente, mudança de mentalidade, o irmão tem mostrado para nós, não só é uma mudança, uma volta de 180 graus, não só uma mudança nesse plano. Eu estava indo para o norte, agora estou indo para o sul, ou vice-versa. Mas tem mostrado para nós que também nós vamos mudar de plano. Não só no plano terreno, mas no plano celestial. Então, a mudança de mente, mudança de pensamento, é mudar não só algumas condutas, mas nós entrarmos numa outra esfera, numa outra dimensão, que é a esfera do reino. E nessa esfera do reino, isso é outro nível, irmãos, é uma coisa fora da nossa lógica humana. Nas coisas do reino, tudo é diferente, é invertido, os valores são outros. Quem quer ser primeiro é último, o líder, você quer ser líder, vai ser servo, né? O último é primeiro, o líder é servo, o menos é mais, o louco é sábio. Quer dizer, a cultura do reino é totalmente outra. Irmãos, é isso que nós queremos viver. Nós queremos entrar nessa realidade. E não só eu quero entrar nessa realidade, nós devemos querer entrar nessa realidade, mas nós precisamos influenciar o mundo. Amém? Nós vamos trazer o reino para a terra e ajudar e fazer com que essas pessoas também entrem nessa realidade, na realidade do reino. Oh, Senhor Jesus! Isso, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é realmente uma coisa fora da nossa mentalidade, fora da nossa dimensão. Amém? Bom, e dentro, né, dessa comunhão, então nós vamos compartilhar, começar a compartilhar cada semana dentro dessa palavra. E o tema de hoje é coração novo. O coração novo é parte de uma das mensagens que o irmão Pedro compartilhou ultimamente, é a mensagem 22. Então depois você vai também ouvir lá. Se você já não ouviu, né? Deve ter ouvido, mas se você não ouviu, na mensagem 22, ele fala lá de um coração novo, um espírito novo. Mas hoje nós vamos falar especificamente do coração novo. E quando nós vamos falar de coração novo, nós lemos essas duas porções da palavra, e essas duas porções, elas têm um vínculo, e nós vamos entender por quê. Nós lemos primeiro Mateus capítulo 5, tá certo? Versículo 17. Eu vou usar para vocês a NAA, tá bom? Mas você pode acompanhar aí na RA, não tem nenhum problema, ok? Então no versículo 17 diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, em primeiro lugar, Jesus está deixando claro. Existia uma lei, a lei que foi dada por Deus, a lei dos 10 mandamentos, tá certo? E essa lei dos 10 mandamentos era apesar de serem mais ou menos simples, os homens não conseguiram praticar sem
errar, sem falhar. Na verdade, é impossível para o homem caído cumprir a lei de Deus. E então, quando Jesus está aqui no monte, né, falando aqui, ele começou falando das bem-aventuranças, falou de sal e luz, nós somos influência, e quando ele vai falar da lei, ele fala para as pessoas, vocês talvez estejam pensando que eu vim mudar a lei, eu vim revogar, eu vim tornar as coisas mais fáceis porque estava difícil. Estava impossível praticar a lei. Estava impossível cumprir todos os mandamentos. Nenhum homem conseguiu fazer isso, tá certo? Mas eu, Jesus, vim aqui, não para revogar, mas para cumprir. Ele foi o único homem perfeito, sem defeito, sem falha. Só ele cumpriu todos os requisitos da lei. Aleluia! E Jesus aqui lhe diz algo mais. Não só ele fala que ele veio para cumprir, ele diz, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ok? Então o Senhor, ele vem reforçar a lei, que a lei está lá, que a lei existe, que a lei tem que ser cumprida. No versículo 21, ele começa a apresentar uma nova lei, que podemos dizer que é a constituição do reino dos céus. E nessa nova lei, nessa constituição diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Então, o que dizia a lei? O que foi dito aos antigos? Não mate. E o que mais dizia? Complementava. Quem matar estaria sujeito ao peso da lei e ao julgamento, tanto aqui na terra como o julgamento de Deus, no trono de Deus. Esse mandamento parece, para a maioria das pessoas, para a maioria de nós, fácil. E a gente fala assim, eu não matei. Eu nunca matei ninguém. A maioria das pessoas pode falar isso. Eu nunca matei ninguém. E talvez por conta disso se sente justificado. Muitas vezes quando nós pregamos o evangelho para alguém, a pessoa fala assim, eu não preciso. Eu sou boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu nunca matei ninguém. Vocês precisam falar de Jesus para aqueles perdidos, aqueles bandidos lá. Para mim não. Muitas pessoas se justificam dessa maneira. Mas essa justificação está relacionada ao que foi dito lá aos antigos. Jesus disse, versículo 22, eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se a lei estava difícil, agora Jesus tornou ela ainda mais difícil. Se você se irar contra o seu irmão. Então, Jesus aqui, ele foi na raiz. O que vai levar alguém a matar o outro? É a raiva. É a ira. É você estar tão magoado com alguém que você começa a desejar que essa pessoa morra. E aí, irmãos? Eu creio que nenhum de nós
escapa. Quem aqui pode dizer que nunca ficou irado contra alguém? Quem que nunca, talvez, olha só que ponto chegamos, de você dizer talvez para sua mãe e seu pai, que tanto te ama, que a Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe, e disse talvez para eles, quando eles não deixaram a gente fazer certas coisas, e você disse, eu te odeio. Ou talvez você não falou, mas sentiu no coração. Eu tenho um ódio. Então, Jesus, ele não ficou na superficialidade. No sentido de, eu não fiz, então tá ok. Não, o Senhor, ele foi na raiz. E por um lado ele falou, né, se você, voltando lá, perdão, isso. Espera que adiantei, ok? Chamar de, ok. Você se irar contra o seu irmão, sujeito de julgamento. Quem insultar o seu irmão, está sujeito ao julgamento do tribunal. Aqui Jesus ele foi aumentando assim, a pena, né? Assim, um crime leve, uma pena leve, aí um mais ou menos, tal, é que ele já aumentou. Se você chamou o seu irmão, você insultou o seu irmão, está sujeito ao julgamento do tribunal. Você já insultou alguém? Alguém não, né? Muitos. Quem o chamar de tolo, você já chamou alguém de tolo? E de muitas outras coisas, talvez? Está sujeito ao inferno de fogo. E olha só o versículo 27, outro ponto da lei que Jesus aumentou. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí, irmãos? Até os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração. E muitas das coisas são incontroláveis. Fala sério. Às vezes vem pensamentos, às vezes vem ideias, são flechas, até mesmo dardos inflamados do maligno. Pensamento do diabo, ele vem na sua mente. E às vezes você fala assim, está repreendido. Não quero pensar isso, não quero pensar essas coisas. Já aconteceu isso com você? Já, né? E aí, quando nós olhamos esse quadro, irmãos, a gente fala assim, estou perdido. Isso aqui não é para mim. Não dá para mim. Como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou praticar isso? Realmente, para nós, seres humanos, é impossível. É impossível. Por isso eu quero falar para vocês hoje, nós vamos resolver a nossa comunhão em 3 palavras, ok? 3 palavras. Amém. Crise, restauração, ação. Ok? Crise, restauração e ação. Qual é o primeiro ponto? Crise.
agora que nós vimos essa questão da lei aqui, vimos que não está dando. Agora vamos ler de novamente o Ezequiel, capítulo 36, que nós lemos. E aí você vai fazer o link aqui, por que nós estamos falando de Ezequiel 36 e do versículo 26. Amém. O que diz? O que Deus diz para o seu povo? Amém. O que Deus disse? Eu lhes darei Amém. De novo. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 27. Cheio de fé, irmãos. Amém. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Aleluia! O Senhor, lá no Velho Testamento, escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Mas agora, Ele está dando para nós um coração novo, um coração de carne. E Ele está escrevendo no nosso coração, nos nossos corações, essa nova lei, esse novo mandamento. Ó Senhor Jesus! Então, vocês estão entendendo? Mateus, amém? A nova lei da construção do reino dos céus, mais elevada, e que é impossível nós vivermos e praticarmos aquilo no homem natural, por nós mesmos, no homem caído. E aí você vem aqui para Ezequiel, onde em Ezequiel também havia uma situação de crise, uma situação de fracasso. Irmãos, quero que vocês sejam bastante sinceros e que vocês se abram ao Senhor para que o Senhor quer falar conosco nessa porção da palavra. Porque se nós não formos sinceros, nós vamos viver uma vida de aparência. E que um dia, a casca vai cair. E um dia nós vamos ver, uau, como isso foi possível? Como isso é possível? Porque faltou realidade. E naquela época que Jesus veio, existiam os fariseus. E justamente os fariseus, eles viviam de aparência. E aparentemente, eles cumpriam toda a lei. Eles se orgulhavam disso e condenavam quem não cumpria. Mas era a aparência. O Senhor, Ele não está preocupado com a aparência. Ele quer o nosso coração. E tal como quando Jesus veio e tinha aquela situação, o irmão Pedro mostrou para nós que quando Ezequiel escreveu essa porção, era um momento de era um momento de fracasso. Era um momento de derrota. Vocês lembram, né? Eu compartilhei esse contexto de Ezequiel para vocês, né? Semanas anteriores. Mas deixa eu repetir para vocês. Ezequiel, ele era um sacerdote e ele foi um profeta durante o exílio. Certo? Então, o povo foi levado em cativeiro. Cativeiro não. Cativo, né? Cativeiro, isso é espanhol. Okay. O povo foi levado em cativeiro, eles foram cativos, eles foram tirados da terra dele e levados como escravos para a Babilônia. E por que Deus permitiu que esse povo passasse por isso? O seu povo, o seu próprio povo, que levava o seu nome.
Deus permitiu que os babilônicos viessem e os matassem e os destruíssem e os levassem para a terra, né? Os levassem escravos para a Babilônia. Por que que Deus permitiu essa situação com o seu povo? Porque o seu povo tinha caído, se degradado. E não teve outro jeito. Então, Ezequiel, ele é um profeta num momento de crise. Num momento complicado. O irmão mostrou para nós que principalmente os israelitas, né, povo de Deus, né, Deus os abandonou. Deus abandonou o seu povo. E quando Deus abandonou o seu povo caiu em maldição. E nessa maldição eles perderam 3 coisas. Perderam a terra, perderam a glória de Deus e perderam o templo, perderam Jerusalém, perderam a casa de Deus. Então vou repetir: perderam a terra, perderam a glória e perderam o templo, a casa de Deus. Isso é o resultado da maldição de Deus, porque Deus os abandonou, porque eles tinham abandonado o Senhor. Perder a terra é perder o sustento. Todo sustento vem da terra, e especialmente naquela época. A terra representa o sustento. Tudo que a gente precisa vem da terra, né? Vem o alimento, né? O arroz, o feijão, a farinha. Quer dizer, no fim das contas, tudo vem da terra. Claro, muitas coisas hoje são processadas, mas elas vêm da terra. Então, a terra representa sustento e suprimento. Perderam a glória de Deus que estava ali. Quando o templo foi tomado, a glória de Deus que tinha descido e enchido o templo, a glória de Deus foi embora. O nome de Deus, a glória de Deus, foi embora. Então eles perderam o sustento, perderam a glória de Deus e eles também perderam a terra. Perderam a casa de Deus. Irmãos, toda vez que nós... E tem 2 coisas, né? Deixa eu ler aqui. Amém. Voltando lá, Ezequiel, né, capítulo 36. Oh, Jesus. Ok. Tá. Agora eu não lembro aqui exatamente o versículo, mas esse versículo diz o seguinte: principalmente o povo de Deus naquela época, eles se tornaram impuros, eles cometeram muitos pecados, tá? E a segunda coisa foi a idolatria. Então essas 2 coisas levaram eles a essa situação que eles chegaram. Depois se você ler o capítulo 37 de Ezequiel, é uma visão muito conhecida, muito famosa, que chama a visão do Vale dos Ossos Secos. Né? Então, esse era o quadro que Deus olhou e viu e falou assim: olha,
é tudo morto, sem vida, só virou osso, só sobrou osso. Mas ainda que tenha ficado só osso, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, fala a palavra. Irmãos, então, primeiro ponto que nós precisamos ganhar nessa noite é reconhecer a nossa condição. E Deus, muitas vezes, Ele vai nos levar a uma situação de crise, uma situação de perda. Perder a terra, perder a glória de Deus, perder a presença de Deus, de perder a casa de Deus, perder o nome. Você vai ser levado a uma situação de perda. Não sei se você já passou por essas situações. No momento que a gente passa, é muito difícil. E no momento que nós estamos passando, nós não conseguimos ver, porque é praticamente impossível você conseguir ver no momento da crise. Mas quando passa aquela situação, e a gente não só passou a situação, mas nós aprendemos com aquela situação. E a gente olhar para trás e vai ver: Senhor, hoje eu entendo. Eu entendo o seu caminho e entendo porque o Senhor permitiu passar por essa situação. Essa semana, né, Zé, tivemos visitando o Romildo, tivemos lá tendo comunhão com ele, né? E justamente ele também compartilhou isso, né? Ele falou que ele aprendeu lições preciosas nesse momento de crise. Momentos onde ele chegou ao desespero e ele quase assim, ele falou, quase eu estava como Jó lá, amaldiçoando o dia que eu nasci, né? Ele estava lá, mas ele passou por muitos momentos muito difíceis, mas ele falou que virá ainda, né? Esperamos que, falou que talvez na próxima semana ele já vai conseguir vir na reunião, né? Aleluia, amém. E ele quer compartilhar coisas que o Senhor trabalhou na vida dele. Irmãos, muitas coisas podem acontecer conosco, mas pode não acontecer nada em nós. Deu para entender? Experiências não é o que acontece conosco, mas é o que acontece em nós. É o que eu aprendo com aquela situação. Amém? Então vamos entender, irmãos, que o Senhor está no controle. Amém? E muitas vezes Ele vai nos levar a essa situação aqui. É uma situação de confrontação, como ele aconteceu lá em Mateus. Ele falou, você ouviu o que foi dito aos antigos, mas eu falo isso. E quando o Senhor estava falando aquilo, imagina a cara de todas aquelas pessoas, né? Assim, estou no inferno, estou morto, acabado, foi exposto. Irmão, toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós vamos até a palavra do Senhor, o Senhor nos expõe, nos leva a uma situação como essa. E tem muitas coisas que somente a palavra não é suficiente para nos expor. Por isso, Ele nos leva a experiências. Amém? Prática. E na prática, nas experiências, é que nós verdadeiramente temos a oportunidade de aprender. Tem gente que passa por muitas situações e quando termina, está pior do que estava antes. Tem gente que passa por situações e quando termina, está com mais raiva, está com mais amargura, está com mais ódio, né? Com mais revolta. Então, aconteceu com ele, mas não aconteceu nada
nele. Então o Senhor quer nos levar a uma experiência mais profunda. Muito bem. Segundo ponto é restauração. Um caminho, uma esperança. Irmãos, tem jeito para nós. Tem jeito. Fala aí, tem jeito para mim. Tem jeito para mim. Como é que tem jeito? É exatamente esse versículo aqui. São 3 porções. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 11. Amém? Versículo 19. Amém? Vamos ler comigo? Amém? Pode ser aí, né? Amém. Amém. Ok. Dar-lhes-ei ok, NA, olha lá. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e darei... Que tal novamente? Só vocês, vamos lá. Amém. Eu lhes darei um só coração. Amém. Capítulo 18, versículo 31. Amém. Amém. Amém? Vamos lá? Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? É interessante, lá em 11 falou que ele daria um coração novo. Aqui ele está falando para nós nos livrarmos e que para nós fazermos um coração novo. Ele deu e aqui ele faz. Agora vamos ler novamente o capítulo 36. Amém? Amém. Na verdade estava aqui em cima, o versículo 30, tá? O versículo 30. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e que mais? E de todos os seus ídolos. Então tinham 2 problemas, impurezas e ídolos. Agora o versículo... não era 30 não, era o 25, perdão. Eu falei, era o anterior, era o 25, 36 e 25, tá vendo lá? Aspergirei água pura sobre vocês, ficarão purificados, eu purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então, 2 problemas eles tinham, impurezas e ídolos. Versículo 26, eu lhes darei, vamos nós? Amém. Eu lhes darei amém. Irmãos, nós precisamos reconhecer que nós temos alguns problemas, algumas dificuldades. Eu gostei, né? O Lucas veio aqui, né, compartilhar antes sobre o hino. Ele falou que ele estava orando ao Senhor. E na sua oração ao Senhor, ele falou, Senhor, eu preciso do Senhor por mim mesmo, eu não consigo. Mas eu quero viver como o Senhor vive. Pensar menos em mim mesmo, né? E amar mais o Senhor. Ser menos centrado em mim, mais no Senhor, mais nas pessoas. Então, isso é
reconhecer a nossa situação. Quando a gente faz isso, Deus tem um caminho. E o problema do povo de Israel é que eles tinham um coração duro. O Senhor falou para ele, ó, vocês têm coração duro, vocês têm um coração de pedra e vocês não amolecem. Vocês são duros. Vocês não se abrem. E será que é só o povo de Israel que tinha isso? Coração duro? Coração de pedra? Irmãos, e parece que quanto mais tempo nós temos de vida da igreja, parece que mais duro a gente se torna. Eu falo isso por mim. Eu tenho um irmão, um amigo muito precioso, e ele fazia um trocadilho com o meu nome, né? Meu nome é, meu sobrenome, pegou meu sobrenome é Graner, né? E ele chamava eu de Granito. Granito. O granito é duro, né? E eu sou teimoso. Né, meu amor? Sou teimoso, né? Nós somos duros, somos teimosos. Muitas vezes nós somos obstinados. A gente tem certas ideias e não muda. Às vezes o Senhor tem que bater na gente e mesmo assim a gente não amolece. Não é verdade? Nós temos certas ideias, certos conceitos, nos apegamos a certas coisas. O Senhor quer fazer alguma coisa, a gente resiste, a gente não aceita, não concorda. Veja lá, Efésios capítulo 4. Não vamos pensar que é só coisa do Velho Testamento, né? Efésios 4, versículo 18. Fala, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Entendimento obscurecido. Em outras palavras, ignorante. Tem dois tipos de ignorante. O ignorante, ele ignora, entendeu? Que ele não sabe das coisas. Né? Então ele é um ignorante num sentido mais suave. É que ele não sabe. Mas tem o ignorante, sabe o cara que é ignorante de ser, como é que é? De ser teimoso, né? De atacar, né? Ele é uma pessoa bruta, né? Então, assim, existem esses dois tipos de ignorância. E às vezes nós somos ignorantes da palavra e às vezes nós somos o tipão mesmo, ignorantão, né? Entendimento obscurecido, separado, né? Alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivemos e por causa da dureza do nosso coração. Esse é o quadro. Mas, irmãos, tem uma solução. Aleluia!
A primeira solução vem de Deus. Deus disse: eu vou dar para vocês um coração novo. E Ele, através da redenção, Ele colocou dentro de nós uma vida nova e nos deu um coração novo e um espírito novo. E o espírito é para contatar Deus e o coração é para amá-lo. Então nós temos um coração novo e nós temos um espírito novo. Isso foi dado por Deus. Agora, tem o outro lado. Deus deu isso para nós. Agora, por outro lado, eu preciso viver por essa vida. Então aqui nós chegamos ao nosso terceiro ponto. Ação. Então, crise, verdade? Na verdade, crise, depois vem restauração ou salvação, esperança, amém? Um caminho que o Senhor nos deu, amém? E, em terceiro lugar, agora vem a nossa parte. Ação. O Senhor já deu para nós um coração novo e deu para nós um espírito novo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amém? Não parecia impossível praticar a lei? Em nós mesmos é impossível. Mas o que o Senhor fez agora para nós? Deu para nós um coração novo, deu para nós um espírito novo, Ele colocou a sua vida em nós. Agora nós somos filhos do Pai Celeste, a sua vida, a sua natureza está em mim, está em nós. E o que eu preciso fazer agora é viver por essa vida. Por isso aqui a palavra nos diz, viva no Espírito. Se você viver no Espírito, jamais vai satisfazer os desejos da carne. Se você estiver no Espírito, jamais você vai odiar, jamais você vai cometer adultério, jamais. Porque você vai estar no Espírito. E quando você está no Espírito, o Espírito guia, o Espírito controla. A velha lei, ela exigia, mas a nova lei, ela está dentro de nós, escrita no nosso coração. Então, quando eu vivo por essa nova vida, eu não vou satisfazer os desejos da carne. Quando eu coloco a minha mente no Espírito, eu tenho vida e paz. Amém? Mas tem mais uma coisa aqui. Versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, o Espírito dá fruto. Amém? Então, o que está dizendo aqui? Que quando eu estou no Espírito e eu vivo pelo Espírito, eu vou dar fruto. E esse fruto não vai ser ódio, não vai ser pensamentos lascivos, não vai ser adultério, não vai ser impurezas. Quais serão os frutos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Não há lei que impeça isso, pelo contrário, esse é o cumprimento da lei. Amém? Então, irmãos, vamos dividir as nossas ações em duas. Ok? E aí nós vamos concluir a nossa comunhão hoje. Amém? Nós precisamos sair daqui hoje com uma coisa prática. Okay? Com duas coisas
práticas. Nós vimos a nossa condição, a nossa situação de crise, ou que muitas vezes Deus nos leva a elas, ok? A gente passa muitos perrengues, tá certo? Muitas situações, e a gente já sabe que o Senhor quer trabalhar através de todas elas. Amém? Em segundo lugar, nós vimos que Deus preparou um caminho de salvação, de restauração. Assim como o povo de Israel foi levado para o cativeiro, foi para o exílio, e naquela situação Ezequiel profetizou, e eles saíram daquela morte, daquela situação toda, e voltaram para a boa terra. Então houve ali uma palavra profética, e aí eles voltaram para a boa terra, para recuperar a terra, a glória e a casa de Deus. Amém? E o terceiro ponto, que nós estamos vendo hoje é ação. A palavra de Deus sempre vai nos levar a uma ação. A palavra de Deus, ela é mandamento. A palavra de Deus, ela sai da boca de Deus e ela não volta vazia. Ela vem e opera, ela faz o que tem que fazer. Amém? Então, a palavra de Deus vem e ela produz em nós uma ação. Então, qual é a primeira ação que nós já vimos agora? Espírito novo. Amém? Para quê? Para que eu esteja ligado com Deus. Espírito novo. Antes eu tinha um espírito amortecido, mas agora eu tenho um espírito conectado. Agora eu posso andar pelo Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Eu posso andar pelo Espírito e eu posso ter frutos do Espírito. Então a primeira coisa que eu preciso ter é manter a minha conexão com Deus. Espírito exercitado. Eu preciso ter comunhão com Deus. Por que Ele me deu um espírito novo? Para que eu me conecte com Ele. Para que eu viva por Ele. Para que eu viva pelo Espírito e eu ande pelo Espírito. Amém? Então o que você vai fazer com o seu espírito novo? Amém? Vai exercitá-lo. Amém? Vai se conectar com Deus. Irmãos, toda vez que você estiver meio esquisito, pode ter certeza. Está desconectado. Caiu a conexão. Por isso nós precisamos estar conectados. Amém? Muito bem. Em segundo lugar, Deus deu para nós um coração novo. O coração, tá? Ele é principalmente, nosso coração é para amar. Amém? Nosso coração é para amar. Amar Deus, amar as pessoas. Então Ele colocou em nós um coração novo. E porque eu tenho um coração novo, não sou mais egoísta, egocêntrico. O meu coração novo agora é para amar Deus, para amar as pessoas. Semana passada nós vimos, o amor, ele é o elo da perfeição, É o vínculo da perfeição. Então o Senhor deu para nós um coração novo para amar. Amém? Fala comigo, eu tenho um coração novo. Deus me deu um coração novo para amar. Irmãos, toda a lei se resume em duas coisas: amar a Deus e amar os homens. Toda a lei se resume nisso. E se eu amar a Deus e amar os homens, eu não vou cometer nenhuma dessas coisas. Se eu amo o meu próximo, eu não vou mirar contra ele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer roubá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer mentir. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer adulterar. Quer dizer, tudo se resume em amar Deus, amar o próximo. Então,
Como nós vamos amar o nosso próximo? Número 1, pregando o Evangelho. Falando de Jesus. Posso orar por você. Amém? Nós precisamos aproveitar. Eu sei que muitos já estão vivendo isso. Nós vamos continuar aproveitando isso. Essa coisa maravilhosa que Deus nos deu. Essa frase tão simples. Posso orar por você. Bom, isso é coração novo. Amém? Às vezes a dureza do nosso coração. Ai, você não quer falar. Ai, não vou falar. Às vezes a gente pensa que, né? Aquela pessoa é dura, aquela pessoa não precisa. A gente fica julgando quem que merece, quem que não merece. Não, todos precisam. Precisam de oração. Temos tido, né, experiências maravilhosas, né? Algumas eu tenho compartilhado com os irmãos. Eu ouvi uma esses dias, né? Não uma experiência minha, mas um irmão que foi num médico. Um médico que ele é uma assumidade, assim, ele é o bambambam da área, né? No Brasil, uma sumidade na medicina nessa área. E esse irmão teve essa consulta com ele. E depois da consulta, né, um caso sério, uma cirurgia séria, muito complicada e tal. No final da consulta, esse irmão falou: posso orar por você? Quer dizer, você é paciente. Você está lá, né? Pagando para aquela sumidade. E você mesmo se sente intimidado, não é, pessoal? Você já fica imaginando como é que é o consultório, né? De um cara, de um médico desses, né? Entendeu? Aí você está lá, né? Todo tal, mas posso orar por você? E aí você vê aquele gigante aos seus olhos. Desmoronou. Falou: eu preciso de oração. E aquele médico começou a chorar. Outro irmão, né, o irmão Carlos, lá do Rio Grande do Norte, está com um tumor no rim. E já perdeu um rim e tem um tumor no outro. Então, perder os 2 rins, viver de hemodiálise, um irmão que serve. E aí ele foi para a cirurgia. E quando ele foi para o hospital, enquanto estava esperando para ser internado, né? Ali, com várias pessoas que também estavam ali esperando para ser internadas, ele começou a orar um por um. Ele falou assim: posso orar por vocês? Quem que não quer oração num momento desse? Aí foi orando um por um, as pessoas se emocionaram, se comoveram. Bom, nós somos luz, nós somos sal, nós estamos lá para dar sabor. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Isso é amar as pessoas. Isso é modo prático, né? Do novo coração. Um coração novo, um coração que se interessa pelas pessoas. Talvez aquelas pessoas nunca tivessem outra oportunidade, mas ali é uma oportunidade. E depois da cirurgia, graças a Deus pela oração, irmãos, foi um sucesso total. O rim dele, né, foi operado, esse único que tinha operado, foi uma cirurgia muito precisa. Ele não perdeu o rim, né, e nem precisou ficar em UTI. E aí, quando ele estava lá na cama, né, depois da cirurgia, já depois da anestesia, ele não perdeu tempo. Falou para o médico, falou para a enfermeira: posso orar por você? Ali doente, posso orar por você? E orou pelas pessoas. Irmãos, esse é um coração novo, que fala do Senhor, que ora pelas pessoas. Amém.
E segunda coisa que esse coração novo faz: prega o evangelho, ora pelas pessoas e cuida. O Senhor deu para nós essa semana muitos contatos, pessoas que estão abertas, né, que estão hoje fazem parte da nossa rede de cuidados. Né? Tenho acompanhado alguns, pessoas recebendo oração, sendo apacentadas. As irmãs têm orado pelo menos uma vez por semana, né? Ora com elas, compartilha às vezes mais dias. Está ali, está alimentando, está apacentando. Né? Quando nós saímos e falamos para as pessoas, viu? Nós temos uma rede de cuidado. Você quer ser cuidada? Claro, quero ser cuidada. Tem pessoas que não se abrem? Tem. Tem algumas que não quiseram? Tem também. Mas a maioria quer. Amém? E nós precisamos, o Senhor colocou em nós esse coração novo para amar a Ele, amar as pessoas. Amar a Deus é amar as pessoas. Amém?